se prepara e se coloca à disposição para um trabalho individual e coletivo ao mesmo tempo. A sorte de estar falando sobre a parábola do semeador aos nossos corações na tarde de hoje é muito singular, porque essa parábola prepara quase que todas as demais que o Cristo deixou para nós nos seus ensinamentos, né? Ela é encontrada em 3 dos evangelhos e também no evangelho sinótico de Tomé, apócrifo, de Tomé, que foi descoberto muito tempo depois, mas ele também colocou essa parábola como sendo muito importante. E, de um modo geral, o que a gente pode pensar nessa parábola para nós? Ela traz, dentro do Evangelho, uma lição muito importante para todos nós estejamos como um ou outro caso que a parábola coloca que poderemos vir a ser, né? Então, deixa eu ver se eu vou aceitar aqui. Jesus coloca então nessa parábola para nós algo muito importante, porque as sementes que o grande semeador deixou, elas têm 4 modelos a serem observados por nós. Ou elas ficaram na beira de um caminho duro, que não tinha como germinar, ou elas ficaram entre pedras, ou entre espinhos, ou entre já no terreno mais adequado, mais adubado, e ela produziu de 30% a 60% e 100%. Esses símbolos todos que nós encontramos dentro do Evangelho, nós devemos prestar atenção, porque Jesus não deixou nenhuma palavra solta, né? Por que ele colocou 30%, 60% e 100%? O Antigo Testamento já vinha comentando sobre isso também, e depois na parábola dos talentos, nós vamos encontrar aquele que trabalha um talento bem, o outro mais ou menos, e o outro não trabalha nada, né? Então, nesse sentido, é muito importante lembrarmos também que a semente primeira, ela foi semeada por Deus. Nossos corações, nós temos a centelha divina, né, que é uma semente do amor, e ela tem que germinar. E ao mesmo tempo, essa semente que é trazida para nós através da palavra de Deus em seus enviados. Para nós, Jesus é aquele que mais representa um símbolo de semeador. Mas nós vamos ver também que podemos não só pensar nisso. Dependendo de onde cai essa semente, então, a hora que ela chega até nós podemos também considerar que é a maneira como cada pessoa reage àquilo que está sendo ofertado em determinado momento para nós. Não só nessa existência, como também nas anteriores. Então, com certeza, todos esses tipos de solo que Jesus colocou, o solo muito duro, o solo com muito espinho, muita pedra e o fértil, nós estamos entre um e outro sempre. Mas com certeza ainda não estamos produzindo como no último, que é o ideal, né? Porque nós ainda temos dentro de nós muitas características e onde nós mesmos às vezes matamos a semente da esperança, da fé, da alegria e do amor. Na hora que veio a escolha da parábola, eu pensei em trabalhar também assim, vários símbolos que ela contém, né, para a gente não ficar se achando só solo. Porque é muito comum que a gente fique, eu sou esse solo, então nasci assim, vou ficar assim, não tem jeito, né? Vou morrer assim. Falta esperança para a gente. Podemos pensar que cada vida que a gente tem é um grande campo onde nós estamos aprendendo a cultivar. Então, esta reencarnação atual é um campo que foi dado para mim. E eu trabalho o meu campo
da melhor forma possível para torná-lo fértil. Então, reencarnação após reencarnação, nós estamos trabalhando esses 4 tipos de solo, né? E isso vai continuar até um dia, quando merecermos estar já no mundo feliz, onde com certeza todos estarão no último solo, né? Trabalhando constantemente para um dia produzirmos 100%. Ao mesmo tempo, pensei naquela famosa, aquele famoso símbolo do Jardim do Éden, né, do paraíso. Ali também era um jardim, um campo muito bonito, e consta que nós somos expulsos do jardim porque nós não tínhamos condições de merecer viver naquele local. Sejamos ou não os que foram banidos de um outro planeta, de um outro sistema, para virmos para a Terra, isso hoje não importa mais, porque o tempo está passando e com certeza o nosso Jardim do Éden, que é aquele que é a centelha divina habitando dentro de nós, tem que estar sendo cultivado, né? Então, se lá naquela ocasião nós não conseguimos herdar um jardim com um campo produtivo, hoje nós estamos nessa possibilidade e é a isso que nós devemos nos atentar então. Então, o que seriam as pessoas que deixam essa semente à beira do caminho, né? A gente encontra simbolicamente que são essas pessoas que resistem a tudo aquilo que vem de novo, que vem de bem, que vem de importante, que no primeiro momento já nega, não quer saber, cai uma leitura na mão, não se interessa, fica sabendo de alguma coisa, de um evento religioso na cidade, nem participa. Então, são as pessoas que realmente rejeitam todo o ideal, todo o modelo que o Cristo veio trazer para nós, que é o modelo do amor, né? Que é o modelo da condição principal para a gente poder se desenvolver. Esquecem de amar a si mesmo, ficam muito apegados aos bens materiais e também acabam não trabalhando as virtudes tão necessárias e importantes para alcançar um dia um terreno mais adubado, né? Ou adubar esse terreno. Então seria mais ou menos isso, o que seria uma semente que o semeador jogou à beira do caminho. A gente pode se perguntar, mas por que ele se deu ao trabalho de jogar num local onde nada ia crescer? Porque ele não olha aonde ele faz, ele simplesmente segue semeando, né? Nós temos que lembrar que Jesus, como coordenador do nosso planeta, ele trouxe para todos os pontos da Terra vários missionários jogando sementes, né? Para todos terem também a oportunidade de encontrar o amor. Aquele que está entre as pedras é ainda um espaço muito pequeno, consegue ouvir, já não rejeita logo de cara, mas vêm as aves e levam. O que seriam essas aves que carregam esse ideal? A gente pode pensar em termos de encarnados e desencarnados que estão ao nosso redor, que vêm e nos tiram aquele elan, né, que nos tiram o ânimo, que faz com que a gente fique para baixo, que não nos ajudam. Então nós temos influências que podem ser espirituais, tanto de encarnados como desencarnados. E esse sol que queima a semente também é um símbolo, né? Porque dentro dos nossos corações podemos estar com mágoas, com ressentimentos, não trabalhamos o perdão, então também não desenvolvemos o calor necessário para uma semente germinar e a gente acaba matando aquela fonte primeira que está dentro de nós. Seria essa a alegoria do segundo solo. Entre espinhos, o solo está melhor, porque o espinho já cresceu ali, né? Mas ele mesmo cresce tanto que ele abafa a semente. Então, tira de nós toda a condição de paz, de serenidade para a gente continuar adiante. Nesses três exemplos,
a gente vê que essa semente é igual para todos os solos, né? O semeador não faz distinção da semente, porém, para cada coração que recebe é diferente, tanto que a evolução espiritual é individual, jamais é coletiva. A porta é estreita, não é assim que fala para a gente passa sozinho naquele momento, de acordo com aquilo que nós vivenciamos. O terceiro solo são 3 partes. Se eu trabalhar 30 está muito bom, se eu trabalhar 60 está melhor ainda, se eu trabalhar 100 está perfeito. É isso que resume o amar a Deus, a próximo e a si mesmo, ou então aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec discorre sobre o homem de bem, né? Que seria então esse bem que a gente estaria produzindo e fazendo crescer cada vez mais, tanto em nós como naquele que está ao nosso lado. A cada reencarnação, então, eu tenho um campo que eu cultivo e eu sou responsável para torná-lo produtivo e deixar que ele fique estéril. É lógico que para isso eu tenho deveres fundamentais para trabalhar. Pode parecer fácil eu de repente dizer, não, eu vou produzir 100% nessa reencarnação, mas todos esses deveres, realmente para transformar o campo ou o jardim que nós estamos, é muito árduo e exige de nós um pouco de responsabilidade, dever e trabalho. Seremos sempre auxiliados. Todas as vezes que nos propusermos a sair de dentro da gente para buscar alguma coisa, Deus vai nos colocar todas as possibilidades de auxílio ao nosso redor. Então, nós poderemos pensar em vários semeadores, né? Não só o Cristo semeando conosco. A parábola começa assim: o semeador saiu a semear. E eu fiquei com essas 3 palavras para a gente conversar na tarde de hoje. O que seria então esse semeador? O que é a saída do semeador? E o que é a semente em si, propriamente dita, né? Nós falamos dos tipos de solo e muitas vezes durante nossos estudos a gente só fica, eu sou o solo, né? A gente nunca se pergunta se a gente pode ser semeador também, e a gente acha que a gente não é digno de ser semeador. Mas Emmanuel coloca para nós que esse estudo do Evangelho, ele realmente exige um trabalho, exige uma dedicação constante da nossa parte, porque o próprio Evangelho é um campo de trabalho. Então, quando Jesus nos colocou o Evangelho como uma boa nova, ele estava mostrando um novo campo a ser cultivado, né? Diferente daquele campo da época dos hebreus, das leis com a Torá, Jesus trouxe um campo diferente e as sementes que ele jogou desse campo também foram diferentes. Então, no Evangelho a gente encontra isso, e para estudarmos o Evangelho nós temos que fazer muitas perguntas. Vamos lembrar que o Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas. É perguntando que a gente consegue a resposta. Eu sempre brinco no meu grupo de estudo, eu falo, puxa, Kardec não tinha toque, né? Porque ele fazia 1000 perguntas ou 1020, né? Fiz 1019. Eu acho que ele deixou bem marcado que a gente pode fazer todo o resto de perguntas que a gente quiser. E a gente continua fazendo essas perguntas, porque se estudar o Evangelho sem se perguntar nada, é porque não está entendendo o Evangelho. E o Evangelho realmente, a cada vez que a gente lê, a gente fica com mais questionamentos, se a gente se permitir. Então eu trouxe alguns questionamentos que servem para mim também. Esse primeiro questionamento do semeador. Que lição que isso alcança em mim? Eu posso ser um semeador? Será que eu estou divulgando as ideias? Como expositor, como professor, como palestrante, como médium dentro de uma casa, como frequentador de uma casa espírita, como filha, como mãe, como esposa, como irmã, enfim.
como amigos no ambiente de trabalho? Será que esse semeador que sai a semear para aquele que tem o Evangelho como a meta, como um alvo, eu posso me considerar também? Será que essa lição pode me atingir? Será que eu sou só solo e fico acomodado, que eu não tenho mesmo como ser adubado? Semeadura. Tudo que nós exteriorizamos é semeadura. Anderson, leia o que tem atrás da camiseta azul de vocês para mim. Pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Francisco de Assis. Francisco de Assis foi um semeador, né? Ele entendeu a lição. Então, assim, se no Livro dos Espíritos está escrito que nós somos energia, que nós somos luz e que nós podemos emanar essa centelha que está dentro de nós, será que eu estou exteriorizando aonde eu vou essa semente, essa luz? Seria um modo de a gente semear pensando agora individualmente, né? Então, se nós somos todos semeadores, se a nós foi dado cuidar desse jardim e também podemos semear constantemente, qual está sendo a natureza da minha semente? Se eu exteriorizo num campo algo, essa luz, essa energia, essa potência divina que está irradiando de todos nós, todo o tempo, sejamos encarnados ou desencarnados, a gente tem essa luz que irradia, essa semente, a semeadura, qual tipo de semente eu estou levando em todos os ambientes que eu estou, né? É uma maneira da gente começar a pensar na parábola do semeador como uma das importantes para que a gente compreenda todas as demais parábolas. Não é à toa que ela está contida em 3 evangelhos, né? Porque normalmente a gente vê uma num, outra em Lucas, outra em Mateus, outra em João e assim por diante. E ela não, ela está em 3 evangelistas, mais a de Tomé ou Tomás, como queiram chamá-lo. Quando nós saímos a semear, para quê? Para onde, de que estado e postura a gente deixa ou a gente abraça a cada momento que nós estamos nos propondo a semear. É algo que a gente tem que meditar bastante todos os dias quando nós acordamos, né? Ser gratos pela vida que nós temos e o que nós podemos fazer por todos aqueles que estão ao nosso redor. É uma maneira de semear também. Que postura faz com que um semeador seja mais produtivo? Né? A gente pode pensar, bom, já que nós todos podemos ser considerados semeadores, qual será que é a postura produtiva para um semeador? Estarmos reunidos hoje aqui no sábado à tarde é alguém que quer fazer essa semente ser produtiva, né? É uma necessidade forte que nos leva a buscar algo melhor nas nossas vidas. E é nesse sentido, ao pensarmos sobre essas sementes que nós temos, que devemos nos dedicar cada vez mais para realmente conquistarmos e deixarmos nossas sementes serem melhores, né, e atingirem a maioria. No livro do Emmanuel, no Vinha de Luz, existe na lição 53, eu achei muito interessante, porque a hora que a gente começa a pesquisar sobre uma palestra, alguma coisa assim, a primeira fala, nossa, onde será que eu vou achar tanto assunto, né? E aí vem, do nada, cai na mão da gente uma série de coisas para a gente conseguir dar conta do recado. Eu não vou ler o texto todo para vocês, mas quem quiser depois, prestem atenção, é na lição 53. Ele fala que a vida é sementeiras e ceifas, isto é nós semearmos e nós colhermos ou cortarmos, né? Ceifar é cortar. E é tirado de uma frase da carta de Paulo. Eu vou ler só um trechinho para vocês.
Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira de luz espiritual em si mesmos. Ele está falando de todos nós, né? Diferente de quantas se conhecem no mundo, os tipos de religiões, e avançam a caminho do mestre dos mestres. Então, o que ele está colocando para nós nessa lição? Que o importante para semearmos é também estarmos vinculados a boas sementes. Quem foi para nós uma boa semente? Na nossa vivência, nós temos o Cristo como aquele que veio com a semente mais pura, porque ele também veio em nome de um pai que pediu para ele estar aqui para divulgar a lei do amor, né? Então, em termos de desse questionamento, o que mais que a gente pode pensar? Se o Espírito irradia, vocês encontram isso no Livro dos Espíritos, na questão 92. Foi de lá que a gente consegue tirar, né, as dúvidas quando nós temos. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel coloca para nós 2 capítulos importantes, que falam sobre a semente, a sementeira e a colheita. Um capítulo chama Associação e o outro capítulo é Sugestão. E ele conclui assim: não devemos influenciar os outros com o que falo e faço. O que quer dizer isso com semeador? Quando o semeador sai e joga a semente, e nós já consideramos que nós podemos ser esse semeador em pequena escala, a nossa atitude, a nossa energia, a nossa vibração, a nossa palavra, o nosso toque para com um outro não deve influenciar com aquilo que nós estamos no momento fazendo. Por quê? Por melhor que seja a atitude, é ao outro que cabe essa recepção. Senão a gente vai sair pensando que então se eu ficar fazendo bem, falando coisas boas e ajudando, eu vou estar fazendo melhor. Não somos nós que fazemos. Nós apenas jogamos sementes, né? O semeador joga a semente, porque é ao outro que cabe o trabalho de fazer com que essa semente cresça. Nós não podemos deixar entrar aí vaidade, pretensão, né? Intelectualismo, nada disso. Então, assim, da mesma maneira, quando eu chego para alguém desanimando, pondo para baixo, criticando, falando dos outros, falando do governo, tendo medo do fim do mundo, porque, nossa, isso aqui vai acabar, nós estamos num momento de transição, e aí o que fica? É o momento da gente não levar tristeza, é o momento da gente sempre soerguer as pessoas e não influenciá-las para que elas também fiquem mais desanimadas, né? Então, se nós ouvirmos uma notícia que não foi tão boa, não vamos ficar passando isso adiante, porque nós estamos influenciando os outros a caírem naquela mesma rede de encarnados e desencarnados que vêm e comem a semente e o sol não deixa a semente ir adiante, né? Que seria o segundo campo, então, nós. A vida fora de nós sempre é o reflexo da semeadura interna. Tudo aquilo que nós exteriorizamos já é fruto daquilo que nós conquistamos. E isso demanda muitas e muitas reencarnações. Então, como que o nosso cérebro pode ter esse start de liga e desliga, né? Qual a vida que realmente eu construo dentro de mim? O que é que eu estou fazendo com a semente, que já é uma centelha dada para ser desenvolvida? Quais os valores e sentimentos que nós colocamos nessa base para alimentar essa semente? E quais seriam, então, as nossas atitudes com Jesus, que conta conosco nas situações primeiras da nossa vida, que é no nosso lar, para que lá a gente possa construir um jardim mais bonito.
Muitas vezes também nós achamos que o semeador é aquele que vem e semeia para fora, né? Que tem missão, que tem tarefa messiânica, que vai atingir a humanidade toda, ou mesmo uma sociedade na cidade onde vive. Não é isso, essa ideia está errada. Nós vamos ser os primeiros trabalhadores do Cristo dentro dos nossos lares. Se lá somos filhos, enquanto irmãos, enquanto pais, né? Enquanto nós estivermos ajudando a deixar esse jardim mais belo e não tornar o lar um ringue, né? Onde brigas e mais brigas acontecem diariamente. Agora eu vou usar a segunda palavra. O semeador saiu. O que será que quer dizer sair? Né? Dentro de um contexto simbólico também, toda vez que eu saio de um lugar que eu vou para outro, eu estou deixando uma parte e vou indo para outro lugar. Então eu deixo algo para entrar em algo. Eu saio de um local para ir para outro local. Esse deslocamento, que é o trabalho do Espírito, também é o de sair de dentro de si, de dentro dos vícios, de dentro das dificuldades e olhar para fora. É aquilo que na doutrina nós estamos cansados de falar, que é a reforma íntima. Mas eu nem gosto muito dessa palavra, viu, André? Eu prefiro reforma moral, porque a reforma moral é mais que íntima, né? É algo que faz a gente vir realmente para fora. Então, esse saiu a semear é aquele que sai de dentro de si mesmo, olha para tudo aquilo que o Cristo trouxe, observa o Evangelho, todas as lições maravilhosas que estão contidas dentro do Evangelho e é capaz de entrar numa disciplina. A disciplina muitas vezes é tida como algo ruim. Todo mundo lembra quando o Chico ouvia do Emmanuel: disciplina, disciplina, disciplina. E a gente entendia que Emmanuel era muito rigoroso. Ele foi muito amoroso com o Chico, porque foi na disciplina que o Chico fez o que fez, e ele desenvolveu e jogou sementes a todo tempo, em qualquer lugar, né? Então, assim, a disciplina e o dever é uma liberdade que nós vamos adquirindo a cada vez que, ao estudar o Evangelho, a gente reconhece que aquele é o correto. Eu saio de dentro do meu eu pequenininho, da minha vaidade, da minha pretensão, e eu reconheço aonde eu devo mudar. Reforma moral ou reforma íntima é quando a gente descobre o que é e quer mudar e se esforça para mudar, né? Então, assim, quando a gente sai, a gente fica sem algemas, a gente sai daquela... Eu pus assim, como se fosse uma caverna, onde a gente fica ali quietinho e não atrapalha ninguém, ninguém vem me atrapalhar. Mas isso, moralmente, nós não estamos nos desenvolvendo, nós não estamos saindo. Então, o semeador sai. Nós, como semeadores, também temos que sair de dentro do nosso próprio egoísmo, do nosso mundinho particular, para poder chegar um pouco mais longe. Quando nós saímos também de uma postura de ignorância. A partir de um dado momento, principalmente na doutrina, a gente aprende tanta verdade, tantas coisas, que a verdade liberta, né? Não foi isso que Jesus colocou? A verdade vos libertará. Ao descobrir a verdade, nós realmente necessitamos reconhecer que aquela ignorância que vivemos durante séculos ou milênios, não importa o tempo aí, ela também nos deixou presos, né? Nós ficamos enclausurados em nós mesmos, naquele tipo de raciocínio que eu não consigo mudar porque eu sou assim mesmo. E está errado essa maneira. Nós não estamos saindo de dentro de nós para a postura de um semeador em qualquer lugar que nós vamos. Todo semeador, quando ele é treinado, então, nesse sentido evangélico, ele sai da preguiça, sai do vício, né? Sai de todas as coisas que o deixam preso a um mecanismo de defesa, às vezes, muito grande,
Aí entram todas as nossas doenças mentais que nos estacionam, que não nos deixam ir para o outro, né? Tudo aquilo que faz com que a gente fique bloqueado dentro de nós é uma semeadura que está sem sair. É algo que ainda não foi colocado com coragem para ir para fora, para a gente se libertar de nós mesmos, né? E esse mapa, é lógico que está nos manuscritos antigos, nos pergaminhos e para nós no próprio Evangelho, onde a gente encontra depois, vocês vão ter aí o mês todo com várias parábolas, e nelas vocês vão encontrar um significado muito importante para as nossas vidas, né? Semear é a terceira palavrinha da parábola. O semeador saiu a semear. O semear é a sementeira, é a semente, né? Aquilo que é colocado na terra, então. A semeadura com Jesus não é tão fácil assim quanto a gente pensa. Ela é árdua e nós estamos nesse tipo de trabalho, vai saber quantas encarnações já, né? E com certeza nós vamos continuar muitas ainda pela frente, porque aprendendo com o Emmanuel, que colocou para o Chico que ele ia ficar um tempo ausente, no momento que ele trabalhava com o Chico mediunicamente, porque ele tinha que fazer um curso sobre o Evangelho. Aí a gente pensa, caramba, né? O Emmanuel estudando o Evangelho, Emmanuel estudando o Evangelho. Isso é uma lição para nós, que nós não vamos parar de estudar esse Evangelho. Até porque, na minha concepção, eu acredito que tem muita coisa do Evangelho que não foi passada para nós em função dos manuscritos e coisas assim, e que nós ainda temos que buscar muita coisa do que o Cristo deixou realmente para nós. Ele ficou pouco tempo na parte com os discípulos, né? 3, 4 anos, 5 anos no máximo, se a gente for querer jogar um tempo maior. Mas todo o resto da vida dele, que não foi colocado para nós, deve ter ensinamento ali que não cabe em livro nenhum, né? Então, nós realmente é um desafio, porque assim, quando a gente sai com a semente para trabalhar para o Cristo, para Deus, para o nosso irmão e para nós mesmos, nós estamos demora muito tempo isso. Quantas reencarnações é perder de vista? Quando a gente sai semeando para nós aqui na Terra, a coisa é mais rápida. Eu posso semear que eu preciso de um emprego melhor, eu me dedico, eu faço um curso, a coisa é mais imediatista. Quando eu quero terminar logo um trabalho que eu iniciei, eu me esforço, eu termino logo, pego um outro trabalho, assim por diante. Então, a semeadura daqui, ela é até um pouco ilusória, porque a gente se acha capaz, que foi capaz de fazer tantas coisas, né? Quis construir uma casa nova, me sacrifiquei, nossa, mas consegui, semeei. A gente vê o fruto daquilo, é muito válido tudo isso, lógico, mas a semeadura com o Cristo, ela é mais demorada. E dessas duas semeaduras, essas sementes, a verdadeira, a que nutre, a que faz com que século após século, após século e após século, a gente continue com o desejo de sair e semear, com certeza essa árvore do Evangelho que nós trazemos dentro de nós, é a semente de amor que Jesus colocou para todos nós, é a maneira assim profunda de nós nos alimentarmos e aos poucos irmos adquirindo condição de um dia realmente darmos frutos, flores e gerarmos mais sementes ainda, né? Que esse é o objetivo do jardim e do campo cultivado. Não, eu errei. Como que eu volto aqui? Então, quem nos ajuda, né? Jesus disse que nunca nos iria deixar sós, que nós sempre teríamos um semeador ao nosso redor. Eu coloquei alguns exemplos aí que falam do grande. Paulo de Tarso, Kardec, Maria Teresa de Calcutá, o Chico, o próprio Francisco de Assis, que esses tiveram, né, num âmbito maior,
um trabalho assim, de semeadura bem grande. Mas individualmente, com certeza, cada um ali iria colocar, de repente, um pai, um tio, um avô, um irmão, um amigo, né, que foi aquele, um dirigente de uma casa espírita, que foi aquele que deixou uma semente e que fez com que a gente parasse para cultivar mais o nosso solo. Paulo de Tarso, quando ele ficou preso, prestes a morrer, ele continuava semeando todo o tempo, tanto que o próprio soldado que ia depois decapitá-lo se converteu com as palavras que ele dizia dentro ali da prisão com todos os outros presos. Ele não perdia tempo. E ele chamou Lucas também, para que Lucas desse continuidade ao trabalho dele, escrevendo tudo aquilo que ele queria deixar, ele não ia dar mais tempo. Então, o Evangelho de Lucas é praticamente assim, uma continuação daquilo que Paulo teria deixado para nós, além das suas cartas. Porque Paulo não foi, ele não escreveu nenhum Evangelho, né? Mas ele pediu para Lucas escrever, principalmente com Maria, que foi a mãe de Jesus. Ele coloca também nas suas cartas que aquele que semeia, não semeia o corpo, mas só o grão. Isso é muito importante para nós lembrarmos então dessa parábola. O semeador sai e semeia. O que ele semeia não é fruto dele, porque nós não temos ainda condição de semear nada que seja igual ou melhor que a gente. A gente semeia para Deus. Então, o grão, essa semente que um dia vai crescer e vai virar uma árvore frondosa, ou seja, num campo, ou seja, no jardim do Éden, essa árvore não cabe a nós a alegria de dizermos, eu que semeei aquela árvore. Isso daí fica muito orgulhoso e pretensioso da nossa parte. Nós jamais devemos pensar nesse sentido, né? Porque para tudo isso crescer, tem que haver disciplina, tem que haver tempo, tem que ser perseverante, tem que realmente se dedicar. E nós estamos nesse trabalho há muitas e muitas reencarnações. Se hoje é a melhor que nós temos, é bom não olhar para trás para saber o que a gente foi. Portanto, essa semeadura toda, um dia o fruto virá, mas esse fruto não nos cabe, é a Deus, né? Eu particularmente aí colocaria o Chico como semeador na minha vida, porque num momento muito importante, muito difícil, foi ele que jogou uma semente no meu coração, foi ele que me estimulou, foi ele que me reergueu, foi ele que deu o adubo, que me pôs água. Então assim, ele é para mim um semeador e eu estou na doutrina por causa dele. Então para mim, a figura do Chico como um semeador do Cristo é algo muito importante, porque valeu assim toda a minha trajetória, a minha caminhada, inclusive dentro da doutrina espírita. Mas a gente pode ter tido outros semeadores também, né? É lógico que a gente não nega o Cristo, mas aquele que ficou do meu lado a hora que eu precisei foi o Chico Xavier, em nome dele. Então também estava ali o Cristo representando a imagem do amor, né? Se é o trabalho, é o tempo que vai colher todas essas sementes que o semeador sai e semeia, esse trabalho então é Deus que está fazendo todo o resto. A cada reencarnação, nós estamos tendo oportunidade de iniciar um novo campo e é Deus que está nos propiciando isso. Cada campo, cada família nova onde a gente habita, cada pai e mãe diferente que a gente tem, né? E a gente vai aprendendo, então, em cada época, nesse tempo que é de Deus, a fazer com que o nosso campo seja bom e frutifique, né? Seja fértil. As palavras de Paulo em relação a isso estão assim, vocês devem ter lido isso já. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. Nas cartas que ele escrevia, ele colocava muito isso.
E eu fiquei curiosa na época, eu falei, mas por que ele está falando de Apolo, né? Porque Apolo era um trabalhador que eles tinham lá na época também. Então ele falava assim, eu posso plantar alguma coisa, mas alguém tem que vir e pôr água, e alguém haverá de vir e colher, né? E quem colhe e faz crescer é Deus, não é a gente. Ele estava ensinando já naquela época a não ficarmos pretensiosos, envaidecidos, achando que somos nós que estamos corrigindo alguém. Na verdade, o semeador que sai a semear está levando a palavra de Deus, né? Está levando a palavra do Cristo, está levando e tentando despertar em nós a semente ideal, né? Não a semente própria, a semente não é nossa. Então essa vaidade da semeadura que quer controlar tudo, isso aí é importante para a gente nas nossas vidas também. Dentro de casa, a gente enquanto pai e mãe, nós não podemos achar que nós temos um controle total sobre os nossos filhos. Dentro do nosso trabalho, nós não temos um controle sobre a vida de ninguém que está ali. Dentro de uma casa espírita, nós não temos controle de ninguém que está ali. Nem como dirigente, nem como expositor, nem como palestrante, nada. Como um professor. A gente não é o ponto que se não tivéssemos ali, a casa não existia, né? Nós não podemos ter esse orgulho, essa vaidade de não permitir que outras sementes cresçam, porque a gente quer que a nossa verdade seja imposta. Então esse não é o trabalho do semeador. Esse é o trabalho daquele que não fez a reforma moral dentro de si, né? Porém, o próprio Emmanuel e Paulo coloca para nós que aquilo que a gente semear, é lógico que a gente vai ter que colher. Então, se eu saio semeando tristeza, discórdia, maledicência, meus vícios, minha vaidade, o que eu vou colher daquele ambiente onde eu estou? Se nós somos o ponto de energia, que nem falou Kardec, né, que nós somos essa energia, eu vou levar para o outro uma coisa e eu vou receber exatamente igual aquilo. Então fica um ciclo vicioso muito grande, porque a vida responde de acordo com aquilo que eu semear. Então em cada parte onde estivermos, o importante é a gente realmente estar atento para aquilo que nós estamos passando, né, deixando com as pessoas. Emmanuel nos deixa assim também, ó. Hoje a semeadura é conforme a nossa vontade, mas a colheita é feita de acordo com a lei divina. Então, o nosso livre-arbítrio nos permite semear aquilo que a gente quiser. Eu posso, em determinado momento, falar, não, eu falei mesmo a verdade, porque ele merecia ouvir a verdade, não sei o quê, né? A gente tem muito disso. Será que eu posso semear assim? Porque essa forma de eu estar colocando ou impondo para o outro uma verdade é a mesma lei que vai vir para mim um dia e vai me colocar a mesma coisa. A lei divina é misericordiosa, sim, ela é. Nós muitas vezes nem resgatamos na existência logo de cara, assim, na próxima, aquilo que a gente deve, porque Ele sabe, Deus sabe que a gente não vai dar conta. Mas a lei é igual para todos, né? Um dia nós vamos estar sujeitos a ela também. Não somos os donos dos resultados, então nós podemos plantar um monte de coisa e às vezes nem somos nós que vamos colher, né? De repente, toda aquela semente que a gente deixar de estímulo, de fé, de ânimo, de coragem, de alegria, de companheirismo, a gente passa pela vida das pessoas e a gente nem imagina como aquilo vai surtir efeito um dia. Então a colheita realmente pode ser até de outras pessoas. Nessa existência nós temos familiares, amigos, parentes, irmãos que nos ajudam tanto, mas de repente nem é nessa reencarnação que eles vão ver a gente crescendo. Assim, pode ser até em reencarnações futuras que tudo isso venha acontecer, né? Então eu gostaria de finalizar assim. Nós devemos semear sempre, estejamos sempre dispostos a levar adiante a palavra de amizade, de carinho,
Nós não precisamos saber decor, pergunta nenhuma do Livro dos Espíritos. Nós não precisamos saber decor nenhuma passagem do Evangelho. Nós não precisamos falar nada como está na camisa de vocês. Nós temos que agir, né? São nossas ações, nossas atitudes, e às vezes até o não falar nada que a gente está ajudando alguém. Então, esse semear sempre, lembrando que o bem faz bem para quem recebe o bem e para quem faz o bem para quem está dando o bem. Sempre é bem, sempre é bom fazer o bem. O bem, ele preserva a vida, ele preserva a alegria, ele preserva a centelha divina que habita dentro de nós sempre. E como 2 lembretinhos, para a gente novamente voltar a se questionar, e que hoje a parábola do semeador traga em nós um movimento interno muito grande. Quem eu me torno sendo semeador, saindo a semear? Que a gente possa fazer essa questão sempre, todos os dias, né? Aquela frase famosa de Santo Agostinho, que antes de dormir ele sempre pensava no que ele tinha feito. Eu gostaria de pensar todos os dias, na hora que eu acordo, o que eu posso fazer como semeador, né? A gratidão de ter em Deus a vida, de tudo aquilo que Ele nos oferece, para a gente continuar com a alegria de semear constantemente. E, segunda questão, qual a alegria que eu sinto ao servir? Se somos semeadores, todos iguais, e nós saímos e nós deixamos as sementes, que alegria que isso traz aos nossos corações. Que essa parábola seja importante para a nossa meditação, porque ela é a que vai dar base de sustentação para quase todas as outras parábolas que Jesus nos trouxe, tá bom? Obrigada, boa tarde. Meu filho, você faz a prece de encerramento para nós? Graças, Jesus, pela oportunidade da vida, pelo que somos, por aquilo que buscamos. Grato aos mentores da casa que nos acolhem, aos amigos espirituais encarnados e desencarnados que nos recebem. Somos gratos à oportunidade de servir e que possamos ter sempre todas as oportunidades que Deus nos coloca. Com alegria em nossos corações, agradecemos pela tarde de hoje, nos propondo a ser melhores do que aqui chegamos. Obrigada, meu Deus, que assim seja.
Amém.